excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens de todo o Brasil que nos acompanham através das redes sociais que se acloparam. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, senhores, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Que nos abençoe Jesus, nosso mestre de todas as horas e também das nossas horas finais, que nos abençoe Jesus, nosso mestre. Eu cometi um crime aqui em Curitiba. Eu cometi um crime e a minha consciência não está deixando eu em paz. A minha consciência não está me deixando em paz. Povo do Brasil, certa vez me perguntaram aonde que fica registrado os pecados que nós fazemos. Perguntaram para mim, aonde que fica registrado o pecado que eu faço, né? Perguntaram para mim. Eu respondi, na consciência. Eu estava caminhando aqui no centro de Curitiba. Estava caminhando à noite. Eu gosto de caminhar. Era uma noite dantesca, uma noite escura, em uma rua quase deserta, aquela rua. Havia um silêncio no ar, sabe? Aquele silêncio, um silêncio no ar. Pairava uma leve brisa, tinha uma leve brisa aqui em Curitiba. De repente, eu escutei um grito de dor, Ai! Um grito de dor. Eu estava caminhando distraído, pensando nos meus problemas da minha vida. Eu estava distraído, olhando os prédios, olhando a paisagem, olhando as belas naves, os prédios majestosos. Mas eu escutei um grito de dor, um grito de socorro, aqui em Curitiba. E eu olhei para os lados, olhei para todo lado. Tinha belos prédios, casas, coisas bonitas, carros passando na rua, algumas pessoas, né? Quando eu me deparei, olhei bem na minha frente, tinha um templo, uma igreja americana, uma igreja com uma cultura americana, uma igreja chamada Testemunha de Jeová. É um tipo dos crente fanático, Testemunha de Jeová. Aquela bela nave, uma bela mansão. Essas igrejas são mansões, né? Catedrais, né? Um belo prédio, todo cercado, né? Tudo murado, né? Mas dentro tinha uma bela igreja, uma igreja da Testemunha de Jeová. E eu fiquei ouvindo o pastor falar. O pastor da igreja falava de amor, falava de amor dentro da igreja. Amor ao semelhante, que nós devemos amar as pessoas. Eu fiquei ouvindo aquilo. Dentro da igreja havia umas 40 pessoas.
estava vazia, praticamente vazia. Uma igreja grande para 2.000 pessoas, 2.000. Mas havia 40 pessoas, poucas pessoas dentro da igreja. Mas aqueles irmãos estavam prestando atenção no pastor, né? Estavam escutando aquela bela mensagem, a mensagem de amor. Estavam escutando aquilo, né? E o pastor deveria ser um brasileiro, né? Falando aqui em Curitiba, né? Para os irmãos, testemunha de Jeová. O pastor, né? Falava em amor. E aquele grito perturbador, perturbou aquelas pessoas. Perturbou eu, aquele grito. Perturbou todo mundo, né? Um grito de dor. Um grito de dor. Ai! Bem assim. Bem assim. Um grito terrível de dor. Um grito de dor. E eu olhando a bela nave, eu estava olhando a igreja, o pátio, né? Onde estavam os carros dos irmãos, né? Testemunha de Jeová. E olhando o prédio, e olhando tudo, né? Eu estava olhando por cima daquelas belezas, né? E ouvindo o que eles falavam, né? Escutava os murmurinhos, né? Dos irmãos dentro da igreja. Quando eu olhei para baixo, que eu baixei os meus olhos, olhei mais para baixo, quando eu olhei mais para baixo, no nível da rua, havia um mendigo, esses que são invisíveis, esses mendigos que você não quer enxergar, que tu não quer ver. Sabe aquele mendigo que fica na frente da loja dormindo? Aquele mendigo. Aqui em Curitiba tem muito mendigo, muito. Tem rua de Curitiba, que 200 mendigos, 200 dormem numa rua, 200. Deve ter 5.000 mendigos aqui em Curitiba, 5.000. Lá em São Paulo deve ter 30.000 mendigos em São Paulo. Tem muito disso no Brasil inteiro. Esses mendigos catam lixo, comem resto e dormem no chão, em frente às igrejas, em frente às lojas, em frente aos shoppings. Só que acontece um problema. Essas pessoas das lojas não gostam do mendigo na frente da loja. Não gostam. E eu escutei aquele grito, né? Do mendigo, né? Mas ele estava tão sujo, tão marrom, sabe? Tão encardido, que ele estava parecido com a rua. Estava parecido, né? Com um monte de lixo, com a rua, né? Um monte de resto, né? E eu cometi esse crime, né? Eu vi com meus olhos, esse mendigo apanhando na frente da igreja, levando coice, sabe coice? Coice é quando tu ergue teu pé, a tua perna, né? E chuta o outro, né? Tu chuta ele, né? Eu vi isso na frente da igreja, testemunha de Jeová. Eu vi isso. Aquele irmão, o irmão era testemunha de Jeová. Eu não sei se ele era o segurança da igreja, porque toda igreja tem um segurança chamado porteiro da igreja. Ele fica na frente da porta da igreja recebendo os irmãos. É o porteiro, né? Segurança porteiro, né? Eu não sei se aquele segurança que dava chutes no mendigo era o porteiro da igreja ou era né, dos pastores, né, da igreja, ou se era um segurança pago, né? Porque existe isso. Existe segurança pago por dinheiro aqui em Curitiba para chutar os mendigos. Aqui existe em Curitiba.
E eu devo esse crime, eu fiz esse crime. Porque eu não fui lá, né? Eu não fui lá falar pro segurança, né? Eu não fui. Eu deveria ter ido, né? Falar pro segurança, né? Pro porteiro, né, da igreja, né? Eu devia ter ido, né? Falar para ele, não faz isso, não faz isso. Esse mendigo, né? Isso é uma pessoa, é um homem, né? É um homem, não faz isso, né? Eu me sinto culpado, eu fui covarde. Eu me sinto culpado de eu não ter falado pro segurança, né? Pra ele parar de chutar o mendigo, né? Eu me sinto culpado. Naquele momento, eu parei, sabe parar? Eu parei, fiquei parado. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia. O segurança da igreja chutava o mendigo. O mendigo, que era um sem vergonha, estava sentado no chão, meio deitado, né? Meio deitado, sentado. E erguia a mão para cima. O mendigo erguia a mão para cima e falava pro segurança que ele não ia sair dali, né? Falava pro segurança, né? Que ele ia dormir ali, que ele ia ficar ali, né? O mendigo queria ficar na frente da igreja. Ele queria ficar, né? Para ganhar uma esmola, né? Para ganhar uma esmola dos transeuntes, né? Os passantes, né? O mendigo estava dormindo ali. Ele queria dormir, né? E o segurança não queria que o mendigo dormisse na frente da igreja. O segurança não queria. E eu sou gaúcho. As pessoas me conhecem, eu sou gaúcho. O normal é eu, né, enxergar uma injustiça e se meter, né? O normal meu, né, é eu ir lá e se meter, né? Eu falar pra pessoa, né, não faz isso, né, cara? Não faz isso. Não surra o mendigo, né? Senão eu vou chamar a polícia, né? Eu vou te filmar agora, né? Vou filmar você agora, né? Com o celular. E eu tava com o meu celular na mão. Eu tava com o celular na mão. Olha isso. Eu tava filmando a cidade. Né? E eu não tive a inteligência. De filmar o agressor, né? Eu não consegui pensar. A falha foi minha. Quem falhou fui eu. O mendigo não teve culpa de apanhar do segurança. O segurança também não teve culpa de chutar o mendigo. Ele também não é culpado, porque ele recebeu ordens do chefe da igreja. Ele recebeu ordens do pastor testemunha de Jeová, né? Ele recebeu ordem, né? Para tirar o mendigo dali, né? Ele recebeu ordem, né? E ele estava chutando o mendigo. Mas não chutando com força, né? Não para machucar, para desmoralizar. Sabe aqueles coices assim, dado devagarzinho, né? Sai daqui! O segurança estava fazendo isso, né? Dando coices fracos, coices, pouca força, né? Com pouca força. Só para tirar, né? Para tocar, não para machucar, né? E naquele momento, o segurança tinha uma garrafa de água na mão, né? Ele tomou um gole e eu olhando. O segurança não teve medo. O segurança da testemunha de Jeová não teve medo. Ele me viu eu com o celular na mão, ele viu eu. Ele só diminuiu um pouco, né, as agressões contra o mendigo, ele diminuiu um pouco. Mas ele não teve medo. Ele tomou a água na minha frente, tomou um gole d'água na minha frente e derramou a água no mendigo, derramou assim, ó. Foi derramando a água em cima do mendigo, o segurança, né? E o mendigo, deitado, né, sentado no chão, né, em uma situação de humilhação, né? Eu achei parecido com Jesus, o mendigo. Quando eu olhei para aquele mendigo, eu sou católico e sou crente, por eu ser católico e crente, eu enxerguei Jesus. Eu olhei para aquele mendigo e enxerguei Jesus com a mão erguida, né? Ele ergueu a mão assim, ó. O mendigo ergueu a mão, né?
pro outro, né, pro agressor, né, pro agressor parar de agredir, né. O mendigo ergueu a mão. O mendigo ficou falando ali algumas coisas que eu não entendi. Ele falava, né, deixa eu ficar aqui, eu quero ficar aqui, né. Ele falava coisas para o segurança, né. Mas naquele momento a minha pessoa, né, eu me senti tão culpado disso, né, me senti tão culpado que eu paralisei. Eu não consegui fazer nada, eu não consegui falar pro segurança que ele estava errado em surrar o mendigo, eu não consegui. E eu não consegui pegar o mendigo pela mão e tirar ele dali, eu não consegui. Por que que eu não consegui? Antes de você me julgar, antes de você falar que eu tô errado, né? Que eu deveria ajudar o mendigo, né? Ou que eu deveria falar pro segurança parar de agredir o mendigo, você tem que entender tu tem que me entender. Eu tô fazendo esse desabafo, né? Por causa da minha consciência, por causa que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi esse vídeo aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi esse vídeo. E eu falei também para minha mulher sobre isso, né? Que eu tinha visto um segurança da igreja, a Testemunha de Jeová, né? Agredir um mendigo, né? Aqui em Curitiba, né? Eu falei para minha mulher, né? Daí a minha mulher falou, né? Isso é normal, ela falou, né? Isso é normal. Só que eu sou do interior. Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu não acho normal, eu não acho normal um homem com 30 ou 40 anos, né? Com roupa social, né? Com aquele coisa na mão, que é tipo um telefone, né? Um rádio amador, né? Eu não acho normal um homem bem alimentado, né? Um segurança, né? Bem alimentado, forte, né? De uns 80 quilos, né? Chegar e chutar o mendigo. Eu não acho normal. Pra mim isso não é normal. Pra mim, né? Não é normal isso, né? Eu não gosto disso, não gosto. Aquele mendigo deveria ter 38 anos, 35 anos, 40 anos, o mendigo, né? Eu olhei para o mendigo, o mendigo não era preto, não era a pessoa preta ou moreno, não. Era um alemão, com cabelo enrolado, tipo aqueles polonês. Sabe polonês que tem um cabelo crespo, cabelo vermelho, né? O mendigo era branco, não era preto, era branco, do cabelo vermelho. Ele pesava uns 55 quilos. 55 quilos. Sabe uma pessoa bem magra, bem magrinha? Era um mendigo. E pequeno, tinha 1,60 m. Um homem pequeno, magro. Eu olhei para o mendigo, olhei para a cara do mendigo, eu olhei. Eu vi que aquele homem, aquele mendigo, era um alcoólatra, um drogado de droga. Eu vi que aquele homem, o mendigo, né, catava papel, lixo, né, catava lixo, né. Eu vi isso no mendigo. E eu olhei o segurança, O segurança tinha a mesma idade, 40 anos, 30 anos, 40, né, tinha a mesma idade do mendigo. Só que o segurança teve educação, né? Estudou em colégios, né? Talvez fez algum curso, né? Conseguiu um emprego, né? Conseguiu ascender na vida, né? O segurança era um homem instruído, né? Um homem que teve educação, né? Não teve educação moral ele não teve, né? E nem educação ética, não teve. Ética e moral falta para essas pessoas. Dinheiro eles têm dinheiro, né? E eu fiquei olhando aquela cena daquele homem gordo, forte, né? O nome daquele homem poderia ser Márcio, né? Ou Paulo, né? Ou Lucas, né? Poderia ser Lucas, né? O nome daquele homem forte, né? O Márcio, forte, né? Gordo, né? Chutando, dando coice no mendigo. E o mendigo gritando. O mendigo gritou.
Por que que o mendigo gritou? Não foi muito de dor, não, não foi. A cena que eu vi não foi uma cena de dor, sabe, bater com violência. Não, não foi. Foi tipo um teatro. O que eu vi foi um teatro, né? O mendigo no papel dele, né? Deitado na frente da igreja, testemunha de Jeová. O mendigo deitado, né? Esperando esmola, né? O mendigo, né? E o segurança da igreja, que eu não sei se é segurança ou se é um pastor, né? Pode ser até o pastor da igreja, né? Dando coice no mendigo. Coices que não dói, mas são coices moral. Coices moral. Sabe um coice moral, né? Dando aqueles coicinhos, sai fora, sai fora. Sai fora, rapaz, sai fora. Sabe? Fazendo isso, né? Derramou água no mendigo, né? E o mendigo, igual eu falei, eu vi Jesus naquele mendigo. Quando eu olhei assim, eu vi Jesus. O cara parecido com Jesus, parecido, magro, sofrido, né? Castigado pela vida, com sono, né? Com fome, né? Privações, né? Sofrendo privações, aquele mendigo, né? Talvez esse mendigo tenha AIDS, tem até AIDS, né? Com certeza, né? Além do vício, do álcool, da droga, provavelmente esse mendigo tem AIDS, né? Ou lepra, né? Provavelmente, né? Deve ter, né? E aquele homem da segurança da testemunha de Jeová não estava doente, era saudável, forte, né? Um homem forte, batendo no mendigo. Isso é um absurdo, Para mim é um absurdo, né? Que eu sou do interior. Aqui em Curitiba é normal chutar, dar coice em mendigo. Aqui é normal. E lá em São Paulo, as pessoas de São Paulo sabem que é verdade. Quem é de São Paulo sabe. Lá em São Paulo é normal chutar o mendigo. Lá é normal. Lá em São Paulo, até os empresários, até os donos das lojas, né, saem pra fora e chutam o mendigo. Jogam água de mangueira, né? Água de mangueira no mendigo, né? Lá em São Paulo. E em Brasília, né? No Planalto Central é pior. Lá no Planalto Central, onde que está o governo do Brasil, quatro jovens burguês, jovens ricos, que tinham acesso à internet igual você tem. Jovens que têm acesso à informação igual você tem. Jovens burguês, 4 jovens burguês, colocaram fogo num índio, no mendigo. Chegaram, derramaram gasolina no índio, né? E botaram fogo no índio, em Brasília. A polícia pegou eles, né? A polícia pegou eles, né? E eles falaram pra polícia, né? Que aquilo ali era só um mendigo, né? Falaram pra polícia, né? Que podiam botar fogo, né? Pode botar fogo. É um mendigo, né? Ninguém vai dar bola, né? Falaram isso pra polícia. Olha a cabeça desse jovem que botaram fogo no índio chamado Galdino. O índio Galdino. Esse índio tem nome, é uma pessoa. O nome desse índio é Galdino. Ele tem nome, o índio tem nome. Esses 4 jovens derramaram gasolina no índio e botaram fogo. Falaram pra polícia que era só um mendigo, né? Tu pode, né? Pode botar fogo no mendigo, né? Falaram isso pra polícia, né? A justiça foi feita. Esses jovens foram presos. Porque é crime colocar fogo no mendigo. É crime dar um chute no mendigo. É crime você molhar com a mangueira o mendigo. É um crime, isso. É um crime. Esse crime foi cometido aqui em Curitiba. Eu vi com meu olho, o mendigo apanhando do segurança ou pastor da Testemunha de Jeová.
Até hoje eu não sei se é segurança ou se é pastor, porque eu fui omisso. Eu deveria ter ido lá, né? Eu deveria, né? Ter pegado o segurança pelo braço, né? Falado pra ele, não faz isso, rapaz. Não faz isso, né? Eu deveria ter feito isso, eu não fiz. Eu tenho culpa disso. Eu tô me sentindo culpado. Eu tô fazendo esse vídeo pra mim desabafar, porque eu tô me sentindo culpado, porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada pra socorrer o mendigo. Eu não fiz nada. Eu deveria pelo menos ter filmado, né? Filmado o segurança, né? Eu não fiz nada. Eu fiquei paralisado. Eu não acreditei naquilo. Eu fiquei paralisado. Não consegui reagir. A próxima vez que eu enxergar, que eu ver os testemunhas de Jeová surrar mendigo aqui em Curitiba, eu vou filmar e vou mostrar no Brasil inteiro. A próxima vez que eu ver uma injustiça. E para mim, não interessa se a igreja é a igreja Testemunha de Jeová, ou se é a igreja mórmon, ou se é a igreja luterana, ou crente, ou católica. Para mim não importa a igreja que for. Se eu ver essa cena novamente, eu vou filmar quem tá surrando o mendigo, quem tá jogando água no mendigo, eu vou filmar e vou mostrar pro Brasil inteiro. E vou pegar o segurança pelo braço, e vou mostrar para ele que tá errado isso. Se ele não quiser ver, eu vou fazer ele ver que ele tá errado, bater no mendigo. Tá muito errado. As pessoas pensam que é crime surrar um cachorro. É crime, né? Dar uma paulada num cachorro, né? É crime, né? É muito mais crime dar uma paulada num ser humano, num mendigo, do que no cachorro, tá? Só que os valores foram invertidos. Tem muita gente que defende o cachorro, né? Defende o gato, né? Defende a tartaruga, né? Defende a cobra, né? A tartaruga, né? E não defende as pessoas. Pare de defender bicho, defenda a pessoa. Primeiro, defenda as pessoas. Aquele índio que vocês botaram fogo, foi vocês que botaram fogo naquele índio. Você também, brasileiro. Tu que tá vendo esse filme, tu ajudou a botar fogo no índio Galdino, em Brasília. Tu ajudou. Essa cultura de botar fogo nos mendigos, de fazer um mal para as pessoas, essa cultura é tua culpa. Você é culpado. Tu é culpado. E eu também sou. Culpado. Porque a minha pessoa, o José Lourenço, né, que sou eu, não fiz nada. Eu deixei o segurança da Testemunha de Jeová surrar o mendigo. Eu deixei. E eu me sinto culpado. E eu vou fazer a justiça. Porque o próximo que bater no mendigo perto de mim vai se dar mal. Não importa se o cara é grande ou pequeno, pra mim não importa. Eu vou pular no cara. Eu vou reagir com violência contra qualquer segurança que bater em mendigo. Eu vou reagir. Essa vez eu não reagi. E eu me arrependi. De eu não ter reagido. Eu me sinto covarde. Eu me arrependi. Eu deveria ter ido lá, na frente da igreja, né? E brigar, no mínimo, né? No mínimo, brigado com segurança. No mínimo, né? Brigar com segurança. No mínimo, né? Eu deveria ter feito isso. Eu não fiz porque eu morei em São Paulo. Eu vi com o meu olho. Eu vi muitas vezes acontecer isso. E lá em São Paulo, eu acostumei a ver isso, a ver essa injustiça, né? Só que eu não estava mais acostumado a ver isso, né? De São Paulo eu voltei a morar pro sul, lá em Passo Fundo, né?
Lá em Passo Fundo não acontece isso. Não. Passo Fundo tem tudo quanto é defeito, mas não acontece. Essas maldades não acontecem em Passo Fundo. Cidade pequena, as pessoas respeitam as outras pessoas. Em cidade pequena. Cidade grande, igual Curitiba, aqui, tu cai no chão e tu morre. Tu morre aqui em Curitiba. Ninguém te dá um copo de água aqui em Curitiba. Não dão. Ninguém te ajuda. Lá em São Paulo é pior. Ninguém te ajuda lá em São Paulo. Ninguém te dá uma banana para tu comer lá em São Paulo. Eles chamam a polícia. Chamam a polícia. Se tu for pedir alguma coisa lá em São Paulo, pros comerciantes, né? Eles chamam a polícia para te pegar. Chamam a polícia. E tu tem que rezar. Tu tem que rezar para tu sair vivo das mãos da polícia. A polícia de São Paulo. A polícia de São Paulo é injusta. Injusta. A polícia de São Paulo. Povo do Brasil, eu quero deixar isso para vocês, povo. Para vocês pensar se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Em deixar, né, o mendigo apanhar. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu acho que eu fiz errado. Eu acho que eu fiz errado. Eu deveria ter me metido, né? Eu deveria, né? Eu acho que eu fiz errado. Eu estou com a consciência pesada. Eu estou com a consciência pesada. Porque eu deixei o mendigo apanhar do segurança. Eu deixei. Após eu ver isso, né? Após eu ficar 3 ou 4 minutos olhando isso, eu virei as costas. Eu fiz igual você. Eu fiz igual você, brasileiro. Eu fiz igual você. Após eu ver isso, né? Eu virei as minhas costas e saí caminhando. Saí caminhando. Eu fui cuidar a minha vida. Fui cuidar a minha vida. Tu tá entendendo o porquê que eu me sinto culpado? Porque eu vi, não fiz nada, e saí caminhando. Por isso eu me sinto culpado. Mas tu não me julgue. Porque você pode ter feito também igual eu. Não me julgue. Não me julgue. Não me julgue, brasileiro. Mas fica na tua consciência. O que você faria? Você, tu que é moralista, tu que é ético, né? Tu que acredita na ética, no amor de Jesus, né? Ah, no amor de Jesus, né? É muito fácil falar do amor de Jesus. É muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver tu praticar o amor de Jesus. Será que Jesus ia dar um chute no mendigo? Será que Jesus ia derramar água na cabeça do mendigo? Será que Jesus ia mandar o mendigo embora? O que Jesus ia fazer ali? Me responda, brasileiro e brasileira. E você viu o que a testemunha de Jeová fez, né? Jogaram água no mendigo, deram coice no mendigo.